dúvida é quem entra no lugar do Scarpa. Ou o Flaco Lopes, ou possivelmente o Wesley, porque a gente sabe que o Rony e o Dudu estão garantidos. É isso. Vamos ver então a preparação do Palmeiras para esse jogo, nesse duelo contra um técnico que o torcedor conhece bem. No banco de reservas, um confronto que mexe com o coração do torcedor do Palmeiras. De um lado, Abel Ferreira. Nós temos uma intenção, nós queremos estar na final, mas temos que desafiar o nosso adversário, como disse, é competente. É uma equipa que, na minha opinião, nos últimos anos tem crescido muito e, portanto, merece-nos todo o nosso respeito. Do outro, no comando do Atlético Paranaense, Luiz Felipe Scolari. Entendo que será um jogo bem equilibrado. A gente vai ter que jogar muito bem para poder superá-los. Vai ter que ser heróico os nossos 2 jogos para podermos superá-los e irmos a uma final. Na Libertadores, os mais relevantes da história do clube. Felipão é o técnico com mais vitórias pelo Palmeiras na competição. Mas Abel Ferreira tem um aproveitamento melhor e pode bater o número de Felipão ainda nesta temporada. É sempre uma alegria poder revê-lo e, sem dúvida nenhuma, vai ser um grande jogo e a gente, espera sair de lá com a vitória. Foram só 2 treinos aqui na academia de futebol na preparação para essa primeira semifinal da Libertadores. E se no último jogo do Brasileirão o técnico Abel Ferreira teve praticamente o elenco completo à disposição, hoje à noite na Arena da Baixada não vai ser bem assim. O Danilo e o Gustavo Scarpa foram expulsos contra o Atlético Mineiro e cumprem suspensão. Ou seja, pelo menos 2 mudanças no time titular. A gente sabe o quanto vai ser difícil, o quanto é um adversário difícil dentro da sua casa, no seu estádio, mas acho que a equipe está muito bem preparada, se preparando bem, entendendo bem o adversário e com certeza vai fazer um grande jogo. Até porque os 2 caras no comando sabem bem de Libertadores. Depois de ficar mais de 1000 minutos sem tomar gol, você viu aqui no GE, o São Bernardo conseguiu uma classificação inédita para jogar a Série C do Brasileiro no ano que vem. O grande barato do futebol é que, às vezes, o choro é o retrato perfeito da felicidade. Isso aqui é o futebol no seu estado bruto. O São Bernardo ganhou do Tocantinópolis e conquistou a vaga para a Série C do Campeonato Brasileiro. E claro, o Globo Esporte está aqui no meio do povo, vivendo toda essa loucura da torcida no estádio 1º de maio. O São Bernardo é uma realidade. O acesso acabou com a maior fake news da história da Série B. De que o nosso Globo Esporte, imagina você, é pé frio. É que em julho, a Júlia Dotto fez uma reportagem sobre o Alex Alves, goleiro que bateu o recorde de tempo sem sofrer gols. Aí adivinha o que aconteceu bem no dia da reportagem? Nós não somos pé frio, não. Quando vocês vieram, o Alex Alves tomou gol. Será que vai tomar gol de novo? Fala agora, seus cornetas. Fala. Deu certo, hein? Olha o Bernô brilhando no programa mais pé quente do Brasil. Cada jogo que você vai do seu time, cada sementinha que você planta, ou ela vinga ou ela não vinga. Mas você tem que plantar e ter paciência. Você tem que amar o time da tua cidade. Eu sou corintiano, né? Mas aqui em São Bernardo, Bernô desde sempre. Quem foi ao estádio 1º de maio seguiu à risca desde o primeiro minuto o set list de canções do Tigre. Tudo isso escrito à mão no papel amassado. Raizão mesmo, parabéns. Como é que é essa aqui sempre ao seu lado, lá do segundo tempo? O que é essa música? É uma música que a gente pegou uma paródia, né, de uma música famosa, só não lembro o nome, mas assim, ó. Sempre ao seu lado até. Ana Júlia. Minha vida é. Cadê? Tá no teu coração, meu irmão. É isso aqui, velho. Tá no peito, é o São Bernardo. Não, é o São Bernardo. Desde o churrasquinho do pré-jogo, aquele medo de dar zica, passando pelos gols da vitória por 2-0 e a festa na arquibancada tomando sol. Dias assim viram histórias para contar no futuro e não terminam nunca. Havia um clima de comoção contagiante na quadra central do US Open. A possibilidade de testemunhar o fim mobilizou milhares de torcedores. Serena não era a favorita diante de Danka Kovinic de Montenegro. Mais jovem, em forma, mais bem ranqueada. Só que Serena, no embalo do público, superou o peso da idade, os 40 anos e a falta de ritmo. Venceu por 2-0.
23.700 pessoas, mais do que torcendo para a estrela da casa, elas estão adiando o fim da carreira da maior tenista de todos os tempos. Esse dia de fortes emoções também foi marcante para o Brasil. Vitórias de Thiago Monteiro sobre o esloveno Alex Molcan por 3-1 e da paulista Bia Haddad, 15ª do mundo, sobre a croata Ana Konjuh. Um passeio em 2 sets, 6-0, 6-0, com apoio da torcida brasileira. Primeira vez que eu jogo aqui com bastante gente também, então tô feliz com a torcida, mais uma vez em poder representar todo mundo. Vamos, Bia! Daqui a pouco a gente mostra o Corinthians, daquele jeito, Vitória magrinha e Cássio fechando o gol. É já já. De volta para falar do Corinthians, primeiro para te contar que o William já tem time lá na Inglaterra, ele assinou com o Fulham por 1 temporada. Agora vamos falar do jogo de ontem, que foi daquele jeitinho que o corintiano já tá acostumado, né? Resultado apertado, sufoco no final e para variar, o Cássio salvando a pátria. O vento cortava o rosto e mesmo com uma sensação térmica de 9 graus em Itaquera, o corintiano não se intimidou. O corintiano continua soltando a voz. Primeiro agradecer a essas pessoas, a todas as pessoas que vieram ao estádio com este frio e uma segunda-feira à noite, não é fácil. De fato, VP, foi a paixão pelo Corinthians que levou 36 mil torcedores à arena na noite de ontem. É que o Corinthians vive uma semana rara na temporada. Não entrou em campo no final de semana e o próximo jogo é só no domingo. O último final de semana que eu fiquei em casa foi acho que na primeira fase do Campeonato Paulista, né? No sábado eu não sabia nem o que fazer, a hora que eu tava em casa. Por isso, aquela justificativa de dar descanso a alguns jogadores não ia colar. Espero que venha com o time titular. Mas quando o time entrou em campo, os corintianos puderam ficar mais tranquilos, porque Vitor Pereira não poupou os jogadores que têm sido mais utilizados desse confronto na noite fria de segunda-feira contra o Bragantino. Um dos objetivos do treinador é fazer com que essa equipe ganhe mais ritmo. O entrosamento do trio Renato Augusto, Roger Guedes e Yuri Alberto é o maior exemplo. 6 dos últimos 7 gols da equipe tiveram participação deles. Ontem a jogada começou com o Roger, que tentou bater e fez a bola chegar redondinha para Mosquito abrir o placar. Com açúcar e com afeto para o Gustavo Silva, que de primeira bota cruzado no fundo do gol. Durante todo o jogo, o Corinthians acumulou chances sempre do lado direito. Fura na hora da finalização. No segundo tempo, foi a vez de Duqueiroz acertar o travessão. Na trave! Sofrer pela bola que não entrou foi só um prenúncio para o técnico corintiano. Eu também sofri. Não queria ter sofrido, mas sofri. Ainda no primeiro tempo, o Bragantino poderia ter saído na frente com o Arthur. Por cobertura! Passa, a bola vai fora! Mas foi no final do jogo que a pressão aumentou. Cássio! O empate só não veio porque do outro lado tinha Cássio. O Cássio tá há muito tempo sendo o Cássio, né? Temos que defender, o Gil também conseguiu e quem entra, eu acho que o espírito é esse, é de entrega, dedicação. O goleiro com mais defesas difíceis no campeonato assegurou a primeira vitória do Corinthians depois de 3 rodadas sem vencer. Um alívio para uma semana estranha que vem por aí. Quando temos 5 dias até parece uma coisa estranha. Uma coisa estranha porque temos sempre aquela... Amanhã já é para viajar, amanhã já é o jogo antes do jogo, mas afinal não. Faltam 2 dias. É um campeonato complicado. Atropelo do Brasil em Ljubljana, na Eslovênia. Último jogo da fase de grupos do Mundial Masculino de Vôlei. E a seleção não tomou conhecimento do Catar. 3-0 em 1 hora e 25 minutos. Destaque para o Flávio, maior pontuador do Brasil, com 10 pontos. A seleção passou em primeiro lugar no grupo com 3 vitórias nos 3 jogos. E agora espera a definição do adversário das oitavas de final, que começam no sábado. Daqui a pouco tem o 3º episódio da série dos Heróis Improváveis da Copa. É a vez de Lilian Thuram, o raio negro francês.
De volta com o GE para o nosso 4º episódio da série dos heróis improváveis. Lilian Thuram só fez 2 gols com a camisa da França na história. Mas que gols, hein? Pela segunda vez na história, a Copa do Mundo foi sediada na França, que buscava o seu primeiro título. O Mundial de 1998 ficou marcado pelas manchetes da grande decisão. A genialidade de Zidane e seus 2 gols de cabeça contra o Brasil e as lendas e polêmicas envolvendo o mal-estar de Ronaldo, então o melhor jogador do mundo. Mas antes, para chegar à final, a seleção francesa contou com os poderes de um herói improvável, Lilian Thuram, o raio negro francês. Mesmo em casa, a França não era a favorita. Fez uma boa primeira fase, com 3 vitórias e um grupo modesto. Mas perdeu seu craque, Zinedine Zidane, expulso logo no segundo jogo. O camisa 10 só voltaria nas quartas de final. Pela frente, a Itália do jovem Alessandro Del Piero e do já experiente Roberto Baggio. Depois do 0-0 no tempo normal, a anfitriã avançou nos pênaltis. Se perder, a Itália vai embora. Partiu de viagem, bateu na trave! A Itália vai para casa! Na semifinal, outro grande desafio. A Croácia de Šuker, artilheiro do torneio com 6 gols. E ali, no duelo contra a surpresa daquela Copa do Mundo, um herói improvável surgiu. Thuram foi um defensor com uma carreira de respeito. Campeão da Copa da UEFA pelo Parma, 2 títulos nacionais pela Juventus, defendeu a seleção francesa por 14 anos. Em 142 partidas, marcou apenas 2 gols. 2 dos gols mais importantes da história da seleção francesa. Depois de um 0-0 duro no primeiro tempo diante dos croatas, Thuram não fez a linha de impedimento. Veja o Thuram dando condição para o atacante Šuker invadir a área e abrir o placar. 1 para a Croácia, 0 para a França. Qualquer um se abateria com um erro desse tamanho numa semifinal em casa. Então, quem poderia salvar a França? Zidane? Henry? Que nada. Lilian Thuram. No minuto seguinte, o zagueiro surgiu como um raio na área para se redimir do erro de empatar o jogo. O silêncio no estádio demorou só 1 minuto. O raio cairia 2 vezes no mesmo lugar e da forma mais improvável. O destro Thuram tabelou com o Henry e de perna esquerda bateu de fora da área para virar o placar. Na comemoração, uma pose de super-herói. O resto é história. Os 2 gols de Zidane e um de Petit deram à França o primeiro título mundial. E tudo só foi possível porque os únicos 2 gols de Thuram com a Le Bleu foram marcados na semi. Tudo graças a ele. Um herói improvável. Lilian Thuram, o raio negro francês. Meus amigos, futebol é assim, quando é pra ser, não tem jeito. Amanhã tudo do Palmeiras contra o Atlético Paranaense, semi da Libertadores. Tchau!